Seja muito bem-vindo ao Alpod, o podcast que vai ajudar você, tutor de doguinho, a melhorar a qualidade de vida dele. Eu sou Wesley Correa, apresentador e adestrador, especialista em matilha, e tenho a honra de estar aqui hoje com a Sigrid Freitas. Eu sou a Sigrid, adestradora, e hoje eu vou estar ajudando a conduzir mais uma conversa do Alpod com um convidado super especial. Nós tivemos a ideia de fazer o tema de hoje, de falar sobre o tema de hoje, por causa da conversa da semana passada. Na semana passada a gente falou, o tema é a doença do momento, né? Ansiedade de separação. E eu convidei um cara aqui que é um dos maiores adestradores da atualidade. O cara da nova geração aqui é o cara. Muito obrigado, Guilherme Repulho, por você estar aqui com a gente, cara. É sensacional sua presença, é uma honra mesmo. Você vê aqui todo mundo da produção aqui super feliz e todo mundo querendo tirar foto. O cara é estrela. Se apresenta aí, cara, por favor. Obrigado pelo convite. Falar de cachorro é sempre uma honra, né? Já fala todo dia, o tempo inteiro, tá ali nos stories, enfim, em todas as redes sociais. Eu tenho 26 anos, as pessoas acham que normalmente eu sou mais velho, né? Eu não sabia que você tinha 26 anos, Eu tenho 26 anos, mas trabalho com cães há quase 9. Tá chegando aí 9 anos trabalhando com cães e comecei com a minha cadela, que inclusive tem a silhueta dela aqui, que hoje é a marca da minha empresa, né? Legal, cara. Sou fundador da Escola Converso, que é essa logo, e também agora da Neurodog, que é um centro de treinamento que eu inaugurei semana passada. Parabéns, cara, parabéns. Além de adestrador, empreendedor, né? Não, lógico, a gente tem que estar sempre reinvestindo na nossa carreira, Com certeza, cara. 26 anos já fazendo sucesso todo, já ensinando muita gente. Muitas pessoas que eu treinei da minha equipe, eu mandava ali o vídeo do Guilherme ali, o Guilherme mostrando como fazer isso, mostrando as leituras ali dos doguinhos. Sensacional, muito, muito bom o seu conteúdo, Guilherme. Parabéns, cara. Você me ajudou, sem saber, você me ajudou a treinar muitas pessoas. E isso que é importante pra gente que tá na rede social. Às vezes a pessoa olha a gente produzindo conteúdo e às vezes vem até a gente falar mal, tem o hater. Falando de cachorro tem o hater. Caramba. E a gente produz conteúdo com o intuito de orientar e conscientizar. Não só os donos de cachorros, mas os próprios profissionais. Com certeza. Porque isso gera curiosidade e a pessoa vai estudar aquilo que a gente tá falando. Então, você já ajuda todo mundo, né, cara? Ajudando ali o profissional, ajuda todo mundo. Parabéns. E a melhor coisa é não ter ninguém trabalhando errado, né? Tipo, exatamente. Poder passar o conhecimento. Eu já aprendi com muita gente. Né? Então eu tá com 313 mil, acho, seguidores no Instagram, uma coisa assim. 1 milhão no TikTok. 1 milhão no TikTok, 350 mil no YouTube, enfim. E somando as redes sociais há bastante gente. E eu continuo aprendendo, eu sigo pessoas, eu falo, nossa, o cara falou que é interessante. Aí eu vou lá e vou estudar. Com certeza, cara. A gente nunca sabe de tudo, né, cara? Com certeza. Cansa de falar isso aqui entre adestradores mesmo. Se você achar que já sabe de tudo, tem um problema. Então, essas pessoas a gente não vai nem convidar aqui no Alpod, porque, cara, eu acho que quando a pessoa já zerou a vida, já foi, cara, entendeu? Já não dá mais. Então, sobre o tema de hoje, que é o ansiedade de separação. Ansiedade de separação, pessoal, você que tá em casa, tem um doguinho que arranha a porta quando sai de casa, chora, late, destrói objetos, destrói plantas. Isso é ansiedade de separação, tá? A gente tá aqui pra conversar um pouco sobre isso, pra dar umas dicas sobre isso. Repulho, ansiedade de separação é qualidade de vida, cara, na sua opinião? Não, com certeza não. Eu gosto de comparar. Você já teve crise de ansiedade ou tem ansiedade em algum momento? Cara, graças a Deus eu sou um cara mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas se a gente for comparar, talvez você conheça alguém que já teve. Pergunta pra essa pessoa como que ela se sente. Muito. É a mesma coisa com os cães. Só qual que é a grande questão? O cachorro não fala. Então, enquanto não incomoda o dono, pro dono tanto faz. O cachorro só tá lá chorando, latindo, mas aí quando o cachorro começa a destruir a casa, aí é onde o dono vai procurar resolver esse problema, porque começa a doer no bolso dele. Sim. Mas a grande questão, nós adestradores estamos visando o bem-estar do cão. E ele em estado de ansiedade, ele está sofrendo muito, tanto que ele tem um encurtamento da vida dele. Um cachorro que vive constantemente em estado de ansiedade, ele tem uma vida menor, mais curta. Então a gente tem que resolver esse problema. Com certeza, parabéns, cara. Que analogia legal, cara. Que comparação legal. Parabéns, Repulho. Guilherme, e quais são as causas de ansiedade de separação? Que a gente pode pontuar assim para um pai identificar. A ansiedade de separação não é causada necessariamente por humanização. Muitas pessoas cometem essa correlação. Esse cachorro ele tá assim porque ele é mimado. Não dá para dizer que é por isso, apesar de contribuir. Isso nós sabemos. A ansiedade de separação ela tem fatores, inclusive, genéticos. Tem estudos mostrando, por
longevidade de uma ninhada que chega a durar durante 10 gerações a ansiedade de separação. Nossa. Então, uma mãe, um padreador e uma matriz que tem ansiedade de separação, durante 10 gerações dela, os animais apresentam esses sintomas. Por quê? A ansiedade de separação nada mais é que o desespero do animal em ficar sozinho. E não necessariamente isso significa que ele tem hiperapego na pessoa. Um erro que muitas pessoas cometem, eu peguei uma filhote recentemente, a Luli, é uma pastora de Shetland, e quando eu trouxe ela para casa, eu não coloquei ela em espaço restrito e deixei ela sozinha, de imediato. E muitas pessoas fazem isso. E é ali que começam os primeiros starts, os primeiros gatilhos. Porque a ansiedade de separação nada mais é que o animal ficar com medo de estar sozinho. Então ela não é só causada. Não é só causada, ela tem fatores genéticos. Isso é uma novidade pra mim, cara. Normalmente Parabéns. cães inseguros vão apresentar, porque já são cães medrosos. O que é a ansiedade? As pessoas confundem o que é a ansiedade. Primeiro, quando você pega a coleira do animal para passear e ele fica louco, isso não é ansiedade, isso é excitação, hiperexcitação. Porque o animal ele está animado, ele quer sair passear. A ansiedade é antecipação de que algo ruim vai acontecer. Isso somos nós com ansiedade. Sim. Eu estou com receio do que pode acontecer. Isso é medo. Então é antecipação. Então o animal com ansiedade, ele está com medo de algo futuro que vai acontecer. E a ansiedade de separação, ela começa antes do dono sair de casa, não Sim. depois. Então, por exemplo, muito acontece, o dono está 2 horas fora de casa e 2 horas depois o cachorro começa a latir o uivar. Isso não significa que ele tem ansiedade de separação. Sim. Agora, quando normalmente acontece dessa maneira, o dono coloca a meia, veste o tênis, o cachorro começa a ficar inquieto na casa. Ele começa a andar de um lado para o outro. Ele já começa a se morder. Ele já começa, enfim, a latir. Isso é ansiedade de separação. Por quê? Você sinalizou para ele que você ia sair de casa e ele ia ficar sozinho. E ele tem medo de ficar sozinho. Então, normalmente é isso. Claro que são variáveis. Então, há vários motivos. Então, por exemplo, eu já peguei também um bulldog francês que na hora que a dona se trocava de roupa e ela ia sair de casa, o cachorro atacava ela. Sim. Ele foi sim, abandonado. Já vi casos já. Ele ficou comigo em centro de treinamento, esse bulldog, durante 3 meses. Porque ele atacava feio. Esse cachorro, quando ele ficou comigo, ele chegou a pular na minha boca pra me morder. Então ele pulou, ele pegou aqui. Se eu não fizesse assim, ele tinha pego no meu lábio. Então olha como é grave. O cachorro ele entra num estado de desespero enorme, que ele não sabe lidar com aquilo. E o que é a agressividade nesse caso? Ele tá tentando controlar o ambiente. Eu não posso perder, eu não posso perder. É igual o relacionamento tóxico. Que a mulher é tóxica com o marido, não deixa ele ir pro futebol, não deixa fazer nada. Ou o cara, ele é tóxico com a mulher, que chega a agredir. Por quê? Porque ele tem medo de perder aquela pessoa. Então é uma patologia. Então é uma psicopatologia que nós falamos. E tem que ser trabalhado. Porque ele prejudica o bem-estar do dono. Pensa só, eu já peguei clientes que o marido não podia mais sair com a mulher pra ir no restaurante à noite, porque o cachorro surtava. Nós temos alguns. Eles não conseguem viajar porque o cachorro não tem com quem deixar. Aí muitos mandam pra creche, mas a creche, ela tapeia o problema. Porque ela vai estar lá, não vai estar sofrendo, não vai estar com a pessoa. Mas e se o cachorro precisar? Por exemplo, o cachorro ficar internado em clínica veterinária. Sim, eu fui levar o meu chau-chau para fazer exame e na hora que eu cheguei lá na clínica tinha eu não sei que cachorro que era porque eu não vi, mas o cachorro delirando na baia. Por quê? Primeiro, ele não deve ter sido acostumado à caixa de transporte e segundo, deve ser um cachorro hiperestimulado à presença de alguém. Então pensa só, por isso que a gente fala que o adestramento a gente prepara o cachorro para o mundo. Com certeza. Então a ansiedade de separação ela traz vários problemas sociais, não é só para os donos ou para o próprio cão. Sim. Né? E o que a gente pode ir fazendo assim para ir melhorando quando já tem a patologia? E diquinhas para os pais irem melhorando isso daí, tipo, conseguir. Então quando a gente pega um cachorro que ele já apresenta o quadro de ansiedade de separação, a gente tem que melhorar a rotina desse animal. Muitos cães, eles não têm passeios frequentes, eles não têm enriquecimento ambiental. Basicamente a gente, assim mesmo. Né? Exatamente. A gente trabalha. Tem casos que vai precisar de psicofármacos. E aí é o veterinário comportamental que vai indicar isso. Eu vejo muitas pessoas, meu cachorro ele tem ansiedade. Aí leva num clínico. Aí o clínico vai receitar gadernal, algum barbitúrico para o animal, gabapentina, enfim, vários fármacos sem fazer um diagnóstico. Por quê? O veterinário é laudo, manda, tá aqui. Para diagnóstico de ansiedade, tem que passar com um veterinário comportamental, que estaria para a medicina humana como um psiquiatra. Sim. O adestrador estaria como psicólogo. Como? Não igual. Então, se você tem um animal com ansiedade de separação, tem que ter um acompanhamento veterinário também. Mas não é só o remédio. Porque muitas pessoas cometem assim. O que o remédio ele age? Ele age no organismo do animal
a fim de aumentar a tolerância dele aos gatilhos. Só que, se você insere o remédio para o animal, só que você não trabalha as causas dele, com o tempo o organismo, como qualquer remédio, você passa lá 1 ano tomando remédio, vai ter uma hora que não faz mais efeito em você. Você vai ter que tomar dosagens mais fortes. Com o animal acontece da mesma maneira. Então, se você não trabalhar os gatilhos dele, o remédio ele é temporário. Então, ele vai te abrir uma janela, é isso que o remédio faz, ele melhora a sensibilidade do animal, deixa ele menos sensível, e aí você consegue trabalhar os gatilhos desse animal. Então, primeiro detalhe, se o animal tem um laudo de ansiedade de separação, ele precisa passar com o veterinário comportamental também. E em relação aos manejos que o dono deve começar a fazer, é estabelecer uma rotina. O cão, ele precisa de atividade física, cognitiva. Pô, eu sempre faço essa comparação. Imagine eu pegar você, trancar num banheiro, sem celular, sem livro, e deixar você 10 horas lá no banheiro. Aí eu apareço 2 vezes por dia para te dar comida, falar com você 5 minutos e saio. É assim que a maioria dos cachorros são criados. Sim. Ah, mas o meu cachorro tem a minha atenção, tem um sofá. Mas quem disse que isso é importante para ele? A TV fica ligada, já ouvi isso já. Você tem que olhar o seu cachorro através da perspectiva dele, não sua. Sim. O que seu animal precisa para ele ser feliz? É isso que a gente tem que começar a se perguntar. Então, atividades cognitivas. Então, são treinamentos lúdicos, né? Senta, deita, fica, dá pata, os comandinhos lúdicos. O passeio, que o passeio ele traz diversas estimulações sensoriais para o cão na rua. Então, ele vai ter contato com outros cães, com cheiros, pessoas. E isso vai tornar o animal mais feliz. Legal. Falando português mais claro, né? Então, ele vai tornar o animal mais tolerante. Porque se você faz o que você quer, você não volta mais feliz para casa, você tem liberação de endorfina, serotonina, você tem diminuições nos hormônios do estresse, que é o cortisol. Ou seja, você menos será estressado. Com certeza. Agora, se você não é feliz, você não tem nada que te satisfaz, qualquer gatilho, você resmunga. Né? Você entra em desespero, você fica com raiva, você entra em frustração. Com o cachorro é isso. Tanto que qualquer cachorro que eu atendo, isso aí não é só para ansiedade de separação. Primeira coisa que eu resolvo é necessidades básicas da espécie. Que legal. Cara, você tem que ajustar a alimentação, você tem que estabelecer rotina. Isso é pra tudo, né? Pra tudo. Qualquer coisa que for fazer, o doguinho precisa ter uma rotina. Isso, porque aí você deixa esse animal equilibrado. E aí você começa o treinamento de ansiedade de separação. Como é que eu trabalho a ansiedade de separação? Primeiro identificando os gatilhos. Aonde começa, onde surge o problema? No início nós falamos, o dono vai colocar o tênis, o cachorro ele já começa a ficar inquieto. Então a ansiedade de separação dele começa ali, não é na hora que você cruza a porta. Sim, a ansiedade de separação dele começa na hora que você coloca o tênis. Então o que você tem que começar a fazer? Quebrar esse ciclo. Quebrar essa chave na cabeça do cachorro. Se você só coloca o tênis para sair de casa, você nunca vai conseguir trabalhar isso no animal. Então eu troco de tênis 10 vezes por dia. Que legal, cara. Primeira coisa é isso. Até você notar que esse animal, ele não está mais entrando nesse estado de ansiedade. Sim. Aí eu vou pro segundo gatilho. Segundo gatilho, sei lá, é eu pegar na chave. O que eu faço? Eu trabalho a chave várias vezes ao dia. Então eu causo uma dessensibilização. Sim. Eu posso contracondicionar. Aqui eu tô falando um pouquinho de termos sobre, da análise de comportamento, mas primeiro, dessensibilização, eu vou tirar a sensibilidade daquele estímulo. E o contracondicionar é o quê? Pera lá. Se hoje eu pego minha meia, coloco e o animal fica estressado, eu posso colocar minha meia e dar um Kong recheado, um casco de vaca recheado com um patezinho. Legal, então eu começo a associar pro cão que na hora que eu coloco a meia ele ganha um patê e não eu saio de casa. Legal. Então olha o que eu começo a ocasionar na mente do cão. Olha, na hora que ele coloca a meia eu ganho um negócio muito legal aqui. Só que eu tenho que fazer isso incessantemente. Sim. Um dos erros dos donos que tem cães de separação é ele tentar fazer esse protocolo na segunda-feira e na terça-feira ele já querer sair e deixar o cachorro 10 horas sozinho. Verdade. Então a gente também trabalha com o manejo porque a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir no mercado, precisa ir na padaria, para que não crie esse repertório no cachorro ou que não exponha ele. Então, por exemplo, eu vou sair, eu vou deixar meu cachorro num quarto, sem ele ver eu trocando de roupa, sem ele ver eu disparando esses gatilhos nele com esse casco recheado. Então eu saio, o cachorro nem percebe. Sim. Agora, se eu deixo ele solto pela casa, ele vai ver a hora que eu vou pegar a chave e vou sair pela porta. Sim. E aí entra o segundo, na hora que eu voltar, não faço festa também pro animal. E para você ver assim a importância, né, o pessoal de casa. Até a gente, adestrador, a gente tem essas maniazinhas assim. Eu, por exemplo, eu acordo de manhã, quando eu vou sair com meus doguinhos, eu acordo de manhã, já coloco coleira em todo mundo e começo a fazer as coisas. Vou escovar os dentes, vou tomar um café, faço o café para meus filhos, faço outras coisas e não sair. Aí todo mundo, dá uma baixada na ansiedade. Mas isso tem que ser comum, né? Precisa ser para todo mundo, né? Isso é muito bom. Eles são mais equilibradinhos, assim, né? Porque com certeza. O que o Guilherme explicou foi, deu o nosso exemplo, assim, foi muito
caiu todas as fichas, assim. É. Porque normalmente a gente não consegue ver exatamente como é com a gente, né? Você falou assim, todas as Sim. palavras, quebrou Sim. até as perguntas aqui que eu tinha. Por isso que é muito importante o auxílio de um profissional. Porque quando a gente está inserido naquele contexto, naquele ambiente, a gente não percebe os gatilhos. Sim, E quando você verdade. contrata um profissional, ele olha de fora Sim. da bolha. Então, sair da bolha e dizer, olha, o problema do seu cachorro está começando aqui. Porque muitas pessoas tentam trabalhar isso, com ansiedade de separação, cachorro com ansiedade de separação, ela pega, meu cachorro ele tem medo de ficar sozinho. Então, ela troca de roupa e tal, aí antes dela sair pela porta, ela dá um Kong e sai. Aí ela reclama o quê? Guilherme, mas ele nem pegou o Kong, mas não vai. Sim. Porque ele já estava ansioso antes. Sim. O animal, quando ele entra em estado de desespero, medo, insegurança, ele bloqueia a fome, o sistema parasimpático. Sim. Então ele bloqueia. Isso aí é algo fisiológico. Ele está com medo, então ele só quer sobreviver. E ele só sobrevive na presença de alguém. Então, por isso que a gente tem que olhar de fora. Onde começa o gatilho do animal? Então, tem cachorro que começa na hora que você está tomando banho. E aí, como que você faz? Vai ter que tomar banho várias vezes ao dia? Você vai ter que entrar no banheiro, ligar o chuveiro, desligar e sair. Várias vezes. Fazer isso até o animal banalizar. É o que a gente faz com o cachorro que fica louco quando você pega a guia. Você pega a guia do passeio, o cachorro fica correndo, doidão. E isso atrapalha o passeio, porque você sai, o cachorro já sai te puxando. Isso também é uma ansiedade, né? É uma Então, a gente tem que excitação trabalhar. exacerbada, porque ele quer sair. Sim. Então não é a ansiedade, é a antecipação de algo ruim. Ah, sim. Só que Entendi. não é saudável. Sim. Por quê? Porque o animal ele sai louco, ele sai em conta, tem cachorro que faz xixi, cachorro morde, fica Sim. doido. Então a gente tem que dessensibilizar isso. O processo é o mesmo. Sim. Dessensibilização sistemática. Tanto que quando eu pego o cachorro com esses casos, o que eu faço? Eu ando com a guia o dia inteiro em mim. Legal. A guia anda na minha mão. Eu vou pro escritório, a guia vai na minha mão. Eu vou pro banheiro, a guia vai na minha mão. O cachorro vai vendo, ele banaliza aquilo ali. Com certeza. Aí eu só vou colocar nele no final do dia, que eu vou sair Sim. pra passear. Agora, se você coloca e alimenta o ciclo do animal, nesse caso do passeio, você pega a guia, o animal fica louco, você coloca, sai, está reforçando todo esse estado comportamental, que tem eliciação emocional, também do cão, mas é comportamento, ele está sendo reforçado. Na ansiedade é a mesma coisa. Sim. Na ansiedade é a mesma coisa. Então a gente tem que sempre observar onde começa o problema. É a primeira coisa. E eu começo a trabalhar um bloco de cada vez. Não dá para você trabalhar tudo. A pessoa ela quer começar a trabalhar a ansiedade de separação e ela já quer sair e ficar 3 horas fora no mesmo dia que ela come. Não vai. Não tem como. Por Mas, isso que muitos olha, casos... eu acho que, desculpa te cortar, muitos pais não sabem que também poderia ser patológico, porque é uma surpresa pra mim que até desenhadas Sim. pode ser Sim, patológico. e isso quem é leigo não vai conseguir identificar. É difícil até para nós que somos Com profissionais certeza. identificar, porque, Guilherme, eu peguei meu cachorro da rua, ele veio com 40 dias, como que eu vou saber? Principalmente esse pessoal de pandemia, né? Que veio agora e a maioria, a gente falou que ainda era a bem que você doença do tocou nesse momento, porque a assunto. maioria tá assim, mal Porque socializado. tem os fatores genéticos e tem os fatores de aprendizado. Por exemplo, cães separados da mãe antes de 60 dias também tem uma maior probabilidade de apresentar ansiedade de separação. Por quê? Pensa só, o filhote ele mama ali, se eu não me engano, até por volta de 32 dias, 35 dias, e tem gente que pega o cachorro com essa idade. Só que ele 40 vai começar a ter dias, verdade. experiência social, que a gente chama de imprinting social, a partir dessa idade, que é quando a mãe vai colocar limites, quando ele vai começar a ser separado da mãe. Antes disso, ele é totalmente dependente da cadela, da mãezinha dele. Ele é dependente até para urinar e defecar. Porque a mãe tem que lamber a barriga do animal e aí ele vai lá e faz dejetos e a mãe come os dejetos. Então a mãe limpa o filhote. Sim. Aí pensa só, você pega um cachorro com 35 dias, ele é 100% dependente de alguém. E sinto muito, você não é um cachorro, você não vai ensinar ele como a mãe dele iria ensinar. E você nem tem esse tempo. Não tem esse tempo, você não tá ali o tempo inteiro para corrigir no momento certo, adequado, para você reforçar no momento adequado. Então quando você separa o filhote antes do tempo da mãe, a primeira possibilidade é essa. Esse cachorro vai ter um hiperapego no dono e pode ser que ele gere uma ansiedade de separação, uma maior probabilidade. E entre outros fatores de agressividade, o cachorro não ter tolerância, mas a gente está falando de ansiedade de separação aqui. Sim. Então entra esse detalhe. Porque a pessoa ela pensa o seguinte, eu vou pegar o filhote o mais cedo possível porque aí eu educo ele da melhor maneira. Não é bem assim que funciona. Pensamento comum. Certeza. Raças também, raças que são do grupo 10, que são cães de companhia, vou pegar Shih Tzu, Maltês, Lhasa, o Piquinês, são cães que são de linhagem de companhia mesmo, também tem uma maior probabilidade de apresentar esses comportamentos. O Beagle também, apesar de ser, se não me engano, no grupo de rastreadores, né? Mas também tem uma maior probabilidade, porque na verdade, todo cachorro ele foi feito, por história mesmo, para estar 100% ao lado do ser humano. Isso a gente vai pegar há mais de 14 mil anos, quando os cães eles eram caçadores-coletores. Então eles saíam para caçar ao lado do ser humano, eles voltavam para guardar o território do ser humano 100% ao lado.
Só que hoje nós precisamos trabalhar, nós precisamos sair, nós precisamos ter nossa vida social e os cães não são aceitos em qualquer lugar. Sim. E o cachorro precisa ficar sozinho. Estamos melhorando Então, isso. não é natural pro cão. Primeiro, a pessoa tem que entender que é isso, que não é natural. As pessoas querem obrigar o animal a aprender a ficar sozinho. E não é assim que funciona. Você tem que atender as necessidades dele, cansar ele e mostrar para ele que ele tem benefícios em ficar sozinho. Vou falar que o cachorro ama ficar sozinho? Não. O cachorro não ama ficar sozinho. Isso não existe. O cachorro amar ficar sozinho. Nossa, é melhor sozinho do que com o dono. Isso não existe. A não ser que o dono maltrate o cachorro. Aí é outra história, né? Mas o cachorro precisa aprender a lidar com isso. É o que eu falo, desconforto faz parte da vida. Sim. Estresse faz parte da vida. Aversivo faz... O que a gente ensina? O cachorro a lidar com esse desconforto. Não é ocasionar o desconforto animal, é ensinar ele a modular esse estresse. Então, entende que é algo biológico, assim como a caça, assim como a defesa. A agressividade é algo natural dos cães, então a gente ensina o cachorro a lidar com isso da melhor maneira, né? Então tem vários fatores que os donos vão ocasionando no cachorro que ele não percebe. Desde pegar o animal muito cedo da ninhada, aí ele pega esse cachorro, já coloca direto na lavanderia e tranca o animal lá. Pensa só, o cachorro teve primeiro o trauma dele estabelecido, que ele foi separado da mãe. Assim, ele foi Sem separado. ninguém perto. Aí ele chega numa casa que tem um monte de cheiro diferente, que ele desconhece todo mundo, pessoas, cães, se tiver na casa. E ele fica sozinho, recluso. Então ele não tem hiperapego, ele não foi humanizado. Só que ele aprende a ter desespero de ficar sozinho, ele aprende a ter medo de ficar sozinho. E aí ele vai aumentando o hiperapego. Aí vem o terceiro detalhe, o cachorro tá desesperado lá. Aí o dono enche o saco. Ele fala, esse cachorro tá latindo, ele vai lá brigar com o animal. Só que o animal ganhou a atenção. Aí ele vai entendendo que aquilo ali funciona, ele vai virando uma bola de neve, vai vindo uma coisa atrás da outra. Aí o cara não cria limites, o cachorro sobe no sofá na hora que quiser, sobe na cama na hora que quiser, tem a comida o tempo inteiro disponível, ganha carinho o tempo inteiro. Então olha como vai alimentando aquela ansiedade do animal. Verdade. Ele não sabe ficar sozinho. Então a gente vai criando limites e regras para o animal de forma, de acordo com a idade dele, obviamente. Tá? Sim. Muito, muito, muito bom. Nossa, explicou muito, muito. Falou até das raças, né? E tem alguma raça que, assim, que é mais difícil de ter Os ansiedade de primitivos. separação? Os primitivos. Que são o grupo que eu mais gosto, né, assim, de trabalhar. Eu tenho 2 Chow, trabalho com a Akita, Shiba. Não que eles não possam apresentar. Só que o primitivo, ele é o cachorro mais próximo do lobo. Sim. Tanto que o pessoal fala que eles são os gatos dos cachorros, porque eles são mais independentes. Os primitivos, por eles terem essa semelhança comportamental e genética com os lobos, eles são mais independentes. Então eles não necessitam tanto do ser humano para fazer as coisas, tanto que eu falo. Nenhum cachorro sobrevive na natureza, mas o que teria maior êxito seriam os primitivos. Se você soltasse lá a Akita, Chow Chow, eles teriam maior êxito comparado às outras raças. Sim. Porque eles têm um instinto, para ficar claro para as pessoas que estão escutando, mais aflorado, mais primitivo. Tanto que são 2 problemas, né? É um cachorro muito independente, mas como as pessoas não sabem lidar, aí ele pode apresentar agressividade, posse, territorialidade, porque a pessoa não sabe lidar com comportamentos naturais. Sim. Né? Então essas raças, principalmente Chow Chow, Akita, são muito silenciosos. Eu falo, se me Chow Chow latir para uma coisa, eu vou lá ver, porque tem uma coisa estranha no meu território. Porque não são de latir, sabem ficar bem sozinhos, mas tem a outra mão, eu tenho que deixar claro, porque o Guilherme falou que o Chow Chow é de boa, não é uma raça que eu indico para quem não tem experiência. Sim. Tá? Mas esse grupo tem a menor probabilidade de apresentar ansiedade de separação. Por que, Guilherme? O quê? Só pra deixar tudo bonitinho, assim. Porque você não indica essa raça pra quem não tem. Porque é um primitivo, então como ele é um cachorro mais próximo do lobo, ele tem esses comportamentos necessários para a sobrevivência mais aflorados. Então normalmente esse filhote ele vai vir com uma possibilidade maior de ser possessivo com a alimentação. E o dono leigo não sabe lidar com isso. Ou ele vai querer bater no animal para controlar ele, ou ele vai ficar com medo e vai recuar. As duas maneiras você está incentivando esse comportamento Sim. do animal. É um cão, no caso do Akita e do Chow Chow, que já foram utilizados para rinha, assim como o Pitbull. Então é um cachorro que para viver com outros cães, você tem que ter uma experiência e coordenar ele da melhor maneira. Territorialidade é algo natural. Então, Guilherme, meu cachorro ele não aceita o outro macho em casa. Mas espera lá, na natureza isso não seria natural para ele. O certo é, ele tá nessa família, ele não sabe que você trouxe um irmãozinho para ele não é irmão, para ele é alguém que ameaça a sobrevivência dele. E aí vai começar a haver os conflitos. Mas antes eles se davam de boa, não é que era antes eles se davam de boa, é porque o outro cachorro era filhote. Depois de Sim. 6 meses ele entrou na adolescência, aí começam os conflitos. Então isso acontece em qualquer grupo social de qualquer espécie. Por exemplo, eu tenho galo e galinha lá em casa. Eu tive que me desfazer de uns galos que eu tive lá. Por quê? Os galos estabelecem hierarquia também. E eles começaram a brigar. Um galo, quando eu peguei, não.
Porque o galo era novo, ele ainda estava na transição de frango para galo. Só que na hora que ele ficou adulto, que aí tem as influências hormonais, ele começou a descer o cacete. Eu tinha um garnizé e um galo desse tamanho, parecia um galo índio. Ele tava quase matando o garnizé. Aí eu tive que me desfazer dele. Não comi, eu doei. Eu doei o galo. Se eu tivesse comido também teria problema, mas eu doei o galo. Mas para entender que, pera lá, eu não sou especialista em galinha e talvez eu nem conseguiria reabilitar isso, porque não é uma espécie domesticada como o cão. Sim. Então eu me desfiz do animal. Tá certo. Então é esse o problema dos primitivos para quem não tem experiência. Mas isso não quer dizer que é a raça. É a forma como você cria. Com eu certeza. tenho 2 chow-chows e eu tenho outros cães. Na minha casa agora tá com 7 cães lá. E os cachorros de boa. De boa. Eu tenho vários vídeos, vocês veem. A minha cachorra toma uma mordida na cara e ela ignora. Sim, de outros cães. Eu uso sim. uma chow-chow para reabilitar cães agressivos. Sim. Por quê? Que é impressionante, né? Isso é impressionante. É o que eu falo, é meu cartão de visita. Porque a pessoa fala, o chow-chow assim, o cara é bom. As pessoas falam, né? Não necessariamente, mas... Enfim, o meu trabalho com a minha chow-chow foi muito bom. Que legal. E a ansiedade de separação também pode começar também pela alimentação, Guilherme? Alimentação errada, o pessoal deixar a ração exposta o tempo todo ali? Não é a alimentação em si que vai ocasionar isso, mas são os conjuntos de manejos. Eu sempre falo isso e as pessoas acabam interpretando. Um dos grandes problemas dos cães é o mimar. Só quando eu falo mimar, eu não estou dizendo em dar carinho. Eu dou carinho para minha cachorra. Quem me acompanha vê isso nos stories. Sim. O problema do mimar, o que é uma criança mimada? Por exemplo, é uma criança que não tem limites, que quer tudo a hora que quer, que se joga no chão para fazer birra. Claro que tem os processos de desenvolvimento da criança e nós temos que entender isso. Só que um cachorro mimado é aquele que tem tudo a hora que ele quer e não tem limites. Sim. Então, não é só alimentação. Não tem regras, né? Não tem regras. Então, o cachorro ele cresce num ambiente com a comida o tempo inteiro disponível, a pessoa dá pão, a pessoa tá comendo uma coisa, o cachorro olha pra ela, aquela cara de cachorro pidão, a pessoa dá. A pessoa passa pelo cachorro 10 vezes ao dia, as 10 vezes ela fala com o cachorro e atiça o cachorro sobe no sofá a hora que quer, o cachorro puxa a guia e faz o que quiser. Enfim, então o cachorro vai alimentando aquilo. Então, o que é isso? Tanto que o maior problema hoje é o excesso de reforçador positivo. Não é o punitivo, é o reforçador positivo. Porque o animal ele não sabe lidar na ausência daquilo, que aí entra na ansiedade. Quando você remove a figura reforçadora, o animal entra em desespero. Ele não sabe sobreviver, porque ele é dependente daquilo. Então, primeiro é você colocar regras e limites. O cachorro tem horário para comer, tem horário para passear, tem horário para treino, tem horário para carinho, tem horário para tudo. E aí você começa a mostrar para o animal que ele não tem tudo que ele quer na hora que ele quer, mas sim na hora que eu promovo. Isso não é maus tratos, porque eu estou visando o bem-estar desse animal. Ou você vai me dizer, o dono às vezes vai falar, não, mas o meu cachorro ele é mimado e ele é super feliz. Ah, é? Será mesmo? Então você sai de casa, seu cachorro está desesperado, ele está super feliz. A pessoa ela não consegue entender que esse problema foi ocasionado pela criação dela. Tem um fator genético? Tem. Porque as pessoas falam, não, mas meu cachorro já veio assim. Tá, mas tem a criação. Sim. Sinto muito. Você pode não ter culpa no comportamento do seu cachorro, mas você tem responsabilidade no bem-estar dele. Então, muitas pessoas adotam o cachorro. Eu peguei o Zoreba, adotei ele faz 8 meses. A gente tá no mês 7 agora, faz 8 meses que eu adotei o Zoreba. O Virata muito medroso. Eu não tenho culpa desse comportamento dele. Ele era maltratado. Ele tem medo de pé. Mas eu tenho responsabilidade em devolver a dignidade e o bem-estar para esse cachorro. Porque eu não peguei ele. Pronto, então eu não me dispus a cuidar desse cão, é a mesma coisa que o cachorro que se dá de separação. Ele veio com um problema genético, você adotou ele de outra pessoa, muito bom, sua ação é muito bonita, mas agora ele é responsabilidade sua. Com certeza, É. Com certeza, cara. Parabéns pelo conteúdo, pelo que você tá trazendo aqui pra gente, que é muito legal, Guilherme. Cara, a gente falou de alimentação, você ganha a caneca do cantinho do UOL Pod, tá? E você de casa aí também pode ganhar essa caneca, tá, pessoal? É só participar do sorteio aí, curtir o vídeo. Você que tá gostando aí, curte o vídeo. Esse cara merece. Olha a quantidade de conteúdo que ele tá trazendo aqui. Comenta. Se tem alguma dúvida, comenta que a gente vai se preocupar em responder. E se inscreve aí no nosso canal, né? Aí você vai estar concorrendo a caneca do UOL Pod. Depois de terminar o episódio, a gente faz o sorteio lá da caneca, tá bom? Lá no Instagram do UOL Pod, tá bom? E também... Mudou. Antes mudou. Era no cantinho do UOL, agora... Isso mesmo, agora vai ser no do UOL Pod, tá? E também agradecer a nossos patrocinadores, né? O Cantinho do UOL, como a gente tava conversando aqui, é muito bom creche para cachorro, muito, muito legal. E creche é mais, né? Creche é mais educação, creche é mais saúde, creche é mais qualidade de vida. Então, o nosso patrocinador aí merece. Tá pensando em creche para cachorro em São Caetano do Sul,
leva lá no Cantinho do Uau. E os Maias Produções também, por essa estrutura maravilhosa aqui, parece um estúdio de TV, é sensacional esse lugar aqui, cara. Gostou? Não, Repúdio? muito bom, muito bonito, muito agradável e a recepção muito boa também. Então, Obrigado, cara. Só Muito elogio. obrigado aí. Parabéns, produção. E vamos continuar aqui. E, Guilherme, a pessoa tá ali com um doguinho que toda vez que ela sai, o cachorro late, ou destrói alguma coisa. O que ela tem que fazer, cara? De pronto, assim, pra ontem. ela tem que enriquecer o ambiente desse cachorro, é a primeira coisa. Olhe para o ambiente do seu cachorro. O que ele tem de importante nesse ambiente para distrair ele? Nós temos livros, celulares, televisão. E o cachorro, ele tem um ursinho, mas banalizado para ele. Ele tem que ter algo atrativo, que é enriquecimento ambiental e não um brinquedo. Então, uma redondog, que é aquela que coloca alimentação dentro para o animal caçar a alimentação dele. Um mordedor, e tem as marcas Benebone, Pet Games, tem vários, Sim. que tem sabor de bacon, sabor de frango, e o animal rói. Então, trazer esses enriquecimentos para o animal ter algo para fazer, porque senão ele vai estar focado só em você. Eu sempre falo, enquanto você assiste televisão, seu cachorro te assiste, ele tá observando. Tanto que ele é especialista em linguagem corporal. Ele sabe tudo que a gente faz. Sim. Então, a primeira coisa é enriquecer esse ambiente. E a segunda, para resolver o problema, é quebrar os gatilhos. Como eu disse, pega a chave, aí dá o casco. Pega a chave e dá o casco. Aí na quarta vez você sai pela porta e volta. Dessensibilização da porta. Eu abro a porta, mas não saio. Eu abro a porta, saio, fico 5 segundos e volto. Várias vezes ao dia eu faço isso. O cachorro vai começar a dizer que nem sempre eu saio. Aí ele começa a ficar tranquilo. Ele começa a relaxar. Né? Mas o problema de destruir, na maioria das vezes, não é a ansiedade de separação. Na maioria das vezes é falta do que fazer. Sim, sim. É isso. E às vezes a pessoa fala assim, que nem você falou, né? Deixa ali o brinquedo ali o dia todo. A pessoa fala, eu tenho uma caixa de brinquedo lotada pra ele, mas fica à disposição o tempo todo, né? Sim. E a pessoa não Todos. troca, precisa fazer essa rotatividade, né, Guilherme? Com certeza. Precisa fazer a Porque rotatividade do brinquedo. brinquedos como cabo de guerra, bolinha, frisbee, enfim, eles dependem do ser humano para brincar. Sim, Porque se você der um ursinho pro cachorro deixar lá, ele vai destruir o ursinho. sim. Porque é uma presa, né? Então É ele só um- precisa do brinquedo. Só que esses é com o ser humano. Então só vou oferecer no horário de treino, na hora que eu convidar ele para brincar. Agora o enriquecimento, ele vai ter horário. Então de manhã eu dou um casquinho de vaca, um chifre de boi e dou uma redondog. Aí à tarde eu recolho esse, dou um João Bobo e dou um Benebone, por exemplo. Enfim, aí eu vou rotacionando. Sim. Por quê? É igual uma criança. Ela vai com você numa loja de brinquedo, eu quero, aí você compra. Dá uma semana a criança, o boneco tá jogado lá no canto, porque a Nem criança precisa brinca. de tudo Porque isso. banalizou. Com Ela já certeza. brincou tanto que ele banalizou. Agora, quando eu restringo, aumenta o valor. Sim, verdade. Para o doguinho é como se fosse para uma criança você dar um brinquedo novo, né? Quando É. você guardou o brinquedo e você entrega o brinquedo, é como se fosse dar um brinquedo novo. Então você chega com o brinquedo, tá vindo com o brinquedo na mão, aquele brinquedo que ele já conhece, ele chega, nossa, todo feliz. Tá ganhando um presente isso mesmo. novo, né? E entender, os donos têm que entender, não, mas eu não quero que meu cachorro morda. Mas, cara, morder é um comportamento natural. É Sim. mesmo que você falar que você não quer cachorro lata. O cachorro vai latir. A questão é a frequência e a intensidade. E se você não direciona onde o animal pode fazer isso, ele vai fazer na onde ele estiver. Aí ele vai fazer no seu sofá, na sua cadeira. Tanto que eu pego o Border Collie para treinar em apartamento, eu pego o Golden para treinar em apartamento, Husky siberiano, que são cães de alta energia que nunca destruíram nada na casa dos donos. Nada. Por quê? Eu falei pro dono, você quer que esse seu sofá de 15 mil reais continue aqui na sala? Pois é. Então você escolhe comprar um brinquedinho de 100 reais que seja, ou você prefere depois trocar esse sofá milionário aí que você tem na sala? Com certeza. Enfim, então algumas coisas a gente tem que pesar no bolso, porque senão a pessoa... Aí a pessoa entende. Porque foi aquilo que eu falei, enquanto o problema é só do cachorro, dane-se. Para a maioria das pessoas, assim, quem está assistindo, com certeza quer oferecer qualidade de vida para o cão. Sim. E não são essas pessoas. Então tem que pensar, não, esse cachorro está ansioso, ele está entediado, isso não é saudável. Quem gosta de viver entediado? Né? Na pandemia, nós tivemos um boom de problemas de ansiedade, depressão. Nossa, Por aumentou quê? muito. Além do medo, do vírus, teve a falta do que fazer. Só pra você entender, cara, lá no Cantinho do UOL, a cada 10 cachorros que entrava, 2 tinham ansiedade de separação antes da pandemia. Depois da pandemia, a cada 10 cachorros, 8 tinham algum traço de ansiedade de separação. Então aumentou muito, 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 muito. É impressionante, cara, Isso. o quanto aumentou a ansiedade de separação. Por isso que se tornou a doença do momento, né? Por causa da... Estima-se que nos Estados Unidos, na América, na verdade, na América do Norte no geral, de 20 a 40% dos cães têm problema de ansiedade de separação. Nossa. 20 a 40% Lá nos Estados dos Unidos. Estados Unidos. E Aqui aqui no não Brasil tem eu estudo. não conheço dados, mas bem aproximado.
A gente tem que entender, por exemplo, segundo dados do IBGE, 52% da casa dos brasileiros tem cães. Sim. 48% tem crianças. Então a gente tem mais cães do que crianças no Brasil. Isso dá mais de 50 milhões de cães. Com certeza. E a proporção é muito grande. Ainda mais, eu falo, isso tem estudos mostrando Sim. que o comportamento do animal ele acompanha a evolução do homem, tanto a questão migratória, enfim, de toda a evolução. E hoje, as pessoas estão vivendo mais, que a gente fala de verticalização da sociedade, em apartamentos, estúdios de 27 metros quadrados. Gente, isso não é natural. O cão, ele se adapta a esse ambiente, mas isso não é o mais saudável para ele. Não Só é. isso não vai fazer ele feliz, Não né? adianta Não vai... vir com desculpa que for, mas não vem me falar que isso é natural pro cachorro. Não é nem pra gente. Sim. Imagine para um cão. Então, o cão ele não tem acompanhado a evolução da sociedade. Sim. Mas ele precisa de treinamento. Eu já vivi em apartamento, meus cães não davam problema nenhum. E eu tenho um cães de porte médio, que são os chow-chows. Mas eu atendi as necessidades dele. Então entra naquela questão. Pera lá, eu sei que isso aqui não é natural pro meu cão. Então eu tenho a obrigação de ensinar ele a lidar com isso daqui. Né? E aí vem verticalização, os donos ficam ansiosos, a maioria das pessoas hoje são estressadas, ansiosas, tem algum problema comportamental e o cachorro acaba espelhando isso, né? Às vezes por imitação, às vezes por criação mesmo. Sim. Porque, cara, imagine você pegar um Border Collie que foi feito para trabalhar 8 horas numa fazenda tocando rebanho e você coloca ele fica 12 horas dentro do apartamento sem fazer nada. Mas eu passei com ele. Um passeio de 20 minutos não é nada pro seu cachorro. Sinto Sim. muito, não é O nada. husky também. Não é nada, é um cachorro de tração, imagine. Sim. As pessoas ficam, por exemplo, aí vem leis falando que você não pode correr com seu cachorro do lado de bicicleta. Tá me tirando? Brincadeira, né? Tá de brincadeira? Mas tadinho, ele tá sendo obrigado o quê? Na natureza, o animal ele correria pelo menos 50 km por dia. Isso não sou eu que tô falando, são dados. Sim. Você vai pegar cães de rua, que são os cães errantes, eles percorrem isso diariamente. Você vai falar que um cachorro que foi preparado para isso, que ele tem uma biologia, uma anatomia para isso. E não é de uma hora para outra que você faz isso, né? Não É é da hora para gradativamente. outra que você começa a andar com o cachorro de Eu bicicleta. concordo com a questão. Para lá, o sol, Cuiabá, 40 graus, você não vai. Sim. Não. Ou você arrastar o animal, não estamos falando disso, mas você Sim. proibir, porque tem leis vindo proibindo isso, cara, não é à toa que cada vez mais tem problemas de comportamento. Sim. Quanto mais você proíbe ferramentas que promoveriam bem-estar, na verdade você vai na contramão. E aí vai sobrar o quê? Dependendo das leis de proibição, vai vir a eutanásia para esses cães, não tem o que fazer. Se você não pode praticar algo, se você não pode usar determinada ferramenta, como que você vai controlar esse animal? Sim. Então a gente tem que analisar o cão como ele é. O Jean falou aqui, né? Tem Jean-Claude, veio aqui no 3º episódio. Ele falou que tem estado que tem cidade que tá proibindo guia unificada. Sim. Entendeu? A pessoa nem sabe utilizar e Se não me engano, Belo Horizonte foi uma das primeiras que proibiu. Cara, a guia unificada é uma guia comum. A pessoa precisa saber usar, não proibir. Precisava dar um curso para a população, né? Como utilizar. Tudo bem, tem cães que realmente não vão precisar da guia unificada. Os meus cães eu posso passear com qual equipamento for. Eu falo, se eu pegar... Qual tipo de equipamento você utiliza para os seus cães? Qualquer um. Hoje eu utilizo a guia unificada no sentido de praticidade. Sim. Porque eu só pegar, passar na cabeça e vou. Mas qualquer equipamento que eu ando com os meus cães, a guia anda assim, ó. Eles não me puxam. Eu já fiz vários vídeos mostrando meus cães com peitoral, com prong collar, com guia unificada dos cachorros do lado, sem puxar. Eu falo que se eu pegar um mato e amarrar no pescoço deles, eles vão andar do meu lado. Exatamente. Porque é a forma como você conduz. Mas a grande questão é, e um cão realmente agressivo? Você não segura ele no peitoral. Não segura. Eu faço treino de socialização em grupo. Tem uma cachorra lá que ela é uma mestiça de labrador. Tem uns 35 quilos. E ela é muito agressiva, mas muito agressiva mesmo. E ela estava presa no peitoral e uma guia cabresto de escape nela. Ela viu um cachorro, ela deu um tranco no peitoral que soltou ela do peitoral e ela foi para cima do cachorro. Só que sorte que ela estava com a outra guia. Sim. Então é esse o problema de você depender de um equipamento para conduzir o animal. Então quando a gente fala de guia unificada, não é para você ficar girando o cachorro na guia unificada como pessoas imaginam, porque tem gente realmente que trabalha o cachorro assim, que suspende o cachorro, bate ele no chão, isso é maus tratos. Com certeza, isso eu posso fazer com peitoral também se eu quiser. Concordo. Agora, se eu pego um cachorro agressivo, você não segura um canicorso de 60 quilos se ele vier pra cima de você de peitoral. Não segura. Sim. Pode falar o que for, ainda mais se for de agressividade social. O cachorro ele quer te matar. Então, os equipamentos, eles são segurança para o animal. São segurança. Eu falo, defende isso quem nunca treinou um cachorro agressivo. Quem nunca lidou com um cachorro agressivo. Cachorro agressivo de verdade. Não fala de um cachorro que faz au, 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 au. É um cachorro que vai para te matar. Tem cachorro que nem sinaliza, um Akita, por exemplo. O cachorro não rosa, ele vai para te pegar.
né? E aí como que você segura um cão desse? Eu já tomei mordida, eu tenho cicatriz de cachorro, não é comum. Eu tomei, acho que até hoje, em 9 anos de profissão, 4 ou 5 mordidas graves. O resto foi mordidinhas Sim, simples. Só que foi uma mordida que eu falei, se eu não contar esse cachorro aqui, eu vou morrer. sim. Uma delas foi um husky, você falou que o seu primeiro medo que teve foi com husky de 50 quilos. Pra mim não era um husky, era mistura com malamute. O cachorro pulou na minha cara. E ele me derrubou no chão e ficou na minha cara. Se eu não colocasse o braço na frente, ele tinha arregaçado minha cara. Aquele lá não foi o primeiro não, cara. Já tive outras Já teve? experiências já. Quando eu tava começando na área, tive outras experiências já que deu medo, cara. Deu medo. Então a gente tem que eu sou meio contrário a políticas proibitivas. Eu sou a questão de por isso que eu faço isso no meu Instagram, conscientização, para que você não precise de determinadas ferramentas. Se um dono ele pega um filhotinho e ele criar adequadamente, ele não vai precisar de guia unificado. A não ser por lei, por escape. Sim. Ali, putz, eu tenho um cachorro de 60 quilos, não sei se um cachorro vai atacar ele na rua e eu vou precisar separar. Então é ok. Mas por questão, se você educar ele certinho, você não vai precisar de um equipamento para conter esse animal. Verdade. Agora, a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas tem cães desequilibrados já e pera lá. Eu não vou tocar nesse cachorro de 100 quilos, pegar aí um fila brasileiro, um São Bernardo grande, eu não vou tocar nele sem guia unificado, tá louco? Eu não sou Homem de Ferro, não sou Wolverine ainda, né? Mas enfim, a gente acabou entrando em outra assunto aqui, né? Só pra Sem gente problema. entender aqui. O ideal é trocar os brinquedos de cordinha, de ursinho, por brinquedos que vão enriquecer o ambiente. A alimentação também dá para fazer a mesma coisa, né? Colocar em algum brinquedinho interativo. Rotina e o que mais? E, como eu entrei naquele no início, talvez psicofármacos. Esse cachorro vai precisar. Assim como uma pessoa que ela tem TDAH, ela vai precisar de Ritalina, por exemplo. Uma pessoa com ansiedade vai precisar de algum barbitúrico, alguma coisa que... Ou até um CBD, por exemplo, que hoje é muito utilizado, né? Sim. No controle de ansiedade. O cachorro também vai precisar. Porque não é só o ambiente. Porque quando o cachorro ele já tem a experiência, ele já tem um comportamento, aquilo ali consolidou. Aí entra na parte da neurociência, acaba não detalhando aqui. Mas ele já tem aquela memória e fica difícil de você substituir. Porque é um trauma. Que basicamente é um trauma que está no cérebro do cão. Então você tem que deixar ele mais tolerante e os remédios vão acabar entrando. Mas, veterinário comportamental, ele vai ter que diagnosticar. Isso daqui eu tô falando que ele precisa, não tô dando diagnóstico para ninguém, né? Pra vocês estarem dando remédio pro cachorro aí. Por favor, hein, pessoal. Então, aí entra o detalhe. Então, se o dono faz tudo certinho, como que eu sei que eu preciso de veterinário? Né? Pô, você passeia com o cachorro, você faz treinamento, você faz o manejo ambiental e o cachorro não tá melhorando, ele precisa de a inserção de algum psicofármaco aí. E treinar o autocontrole é Também. legal também? Então, dentro do Você adestramento... ensinar ele a brincar sozinho, Sim. coisas assim. Independência, né? Então, putz, meu cachorro ele é eufórico pra fazer tudo. Eu pego a comida, ele só falta pular em mim pra derrubar a comida da minha mão. Então, eu vou ensinar esse cachorro a ter autocontrole com isso. Eu pego a guia, o cachorro fica louco pra... Vou ensinar. Então, eu vou generalizando. Vou mostrando pro meu cachorro que as coisas que ele conquista é através do relaxamento e não da excitação. E por outro lado, eu consciente que esse cachorro tem um problema de hiperexcitação, então ele é sensível, eu não vou ficar estimulando. Sim. Um erro que os donos cometem com filhote. Eu mostrei isso nos meus stories quando eu peguei a Luli. Tem o cercado, tem a caixinha de transporte dela, e ela vai ali umas 4 vezes por dia, eu coloco ela nesse espaço. Quando eu vou estar no escritório, eu não vou estar supervisionando, porque ela põe tudo na boca. É uma pastora de trabalho. Sim. Então, imagine. Aí o dono, na hora que vai tirar o cachorro tá lá no cercado. Aí ele, vamos sair. Então ele já vai atiçando o cachorro do lado de fora. O cachorro ele tá restrito, ele tá com uma barreira. Então o que ele entra? Em estado de frustração. Ele se excita, mas ele não consegue ter acesso a você. E isso vai irritando ele. Só que ele não tem um tempo de lidar com esse estresse, porque o dono já vai lá e abre e tira ele. Aí ele vai normalizando automaticamente que aquele estado de frustração, de raiva, é natural. Então o dono vai reforçando esse comportamento. Antes da gente continuar, trouxe o boné da escola, que a gente entra um pouquinho dos detalhes, né? A Escola Converso. Eu gosto de boné, hein? Nós fizemos 2 Lindo. anos de Escola Converso. Quando eu fundei ela, é uma escola digital, tá, gente? De adestramento, é como um Netflix, a gente chama de Petflix, né? Então você entra lá, você tem várias aulas com veterinários, sobre alimentação natural, com psicólogo, tem várias aulas, tem mais de 100 aulas. E falamos de ansiedade de separação também. Só de ansiedade de separação nós temos 4 aulas lá dentro, porque é um assunto muito abrangente. Hoje, a principal revista envolvida com a divulgação, revista científica sobre ansiedade de separação, é a Journal of Veterinary Behavior. Então ela é americana e a medicina veterinária está dedicada a detalhar esse sofrimento que é mundial, não é só no Brasil. Por quê? Porque as pessoas têm criado os cães dessa maneira. Então a criação das pessoas tem refletido no mundo inteiro. Então a gente
tem sempre atualizações sobre esses assuntos. Putz, tem um remédio menos invasivo, então a veterinária que vai trazer isso, né? Temos uma técnica que melhora isso. Ó, a gente descobriu que o cachorro tem que ficar 77 dias com a mãe. Então, enfim, a gente vai trazendo essas atualizações dentro da Escola Conversa. Além de ser uma comunidade que tem mais de 2.000 alunos. Então, a gente tem um grupo onde todos os alunos se conversam. Então, às vezes a pessoa ela tem um problema de comportamento que ela se sente sozinha, ela não sabe como resolver. Guilherme, eu não sei por onde começar. Aí ela entra nesse grupo e ela viu que já tem 100 pessoas com o mesmo problema e já está resolvendo. Então ela sente um gás. Espera lá, se fulano ali conseguiu, eu consigo também. Então a escola é uma comunidade muito bom. Muito legal. E muito legal as pessoas poderem compartilhar assim, né, meu? Conseguir Exatamente. compartilhar. Porque eu tenho uma cliente mesmo, a mãe do Cacá, a Maria, ela não conseguia deixar o doguinho sozinho. É um Basset Hound, uiva muito alto. E ela foi mudando de casa. Eu falei, Maria, peraí, quando você vai resolver esse problema? Porque você precisa resolver esse problema de ansiedade de separação. Então vamos trabalhar. Aí comecei a mandar os vídeos pra ela. Mandei vídeo seu também. Comecei a mandar Beijo, os vídeos. Cacazudo. Mandei, dei algumas dicas pra ela. Chamei ela pra uma consultoria comportamental. E hoje em dia o cachorro tá 100%. Ótimo. Imagina ela dar um feedback desse pra outros pais. Porque ela tava desesperada. Ela não sabia mais o que fazer. Ela pensou até em doar o Cacá. Sendo que ela ama o cachorro, entendeu? Mas a gente conseguiu resolver o problema e seria muito legal ela poder compartilhar isso. Então, nossa, isso é muito bacana. Com certeza. Muito bem pensado, Guilherme. Parabéns, cara. Muito obrigado pelo boné, viu, cara? Nossa, adorei o boné. Ele é recente o boné. No próximo episódio que eu gravar com você, cara, um dia que eu gravar o próximo episódio com você, eu vou usar ele, hein? Boa, aí sim. Tá marcado aqui, ó. Quando eu fundei a escola, entrou... Eu não lembro o número exato, porque fazem 2 anos já, né? Faz 2 anos. 30 pessoas, no máximo. Hoje nós temos mais de 2.000 alunos, né? Então, por conta disso. Legal. Claro que tem gente que não vai se adequar à didática, isso faz parte. Tem professor que eu não gostei, mas tem gente que gosta do professor, isso faz parte. Mas o feedback da maioria é que eles conseguem mesmo, porque a linguagem é para dono de cachorro. A linguagem científica, a técnica, eu falo com os meus alunos de formação de adestradores, que eu já formei bastante adestrador aí. Né? Agora a escola é para qualquer pessoa. Então, Parabéns. Petflix pode ser para os pais. Conversa. Com certeza, a conversa. Ela é para eu tenho muitos adestradores que vieram pro meu curso de formação que passaram pela escola também, porque a gente tem módulo para adestradores lá dentro. A pessoa começa a entender um pouco sobre cachorro e se apaixona, né, cara? Sim. Aí daqui a pouco se torna adestrador Eu também. sempre falo desse caso, que é do Henrique Pesqueira, ele não gostava de cachorro. Não gostava de cachorro. Só que a mulher dele trabalhava em daycare, ou trabalha ainda. E aí chegou um border collie, que foi abandonado ou doado pro daycare, e não tinha onde ficar. Aí a mulher levou para casa, só que ele já me seguia. Ele não gostava de cachorro, mas ele me seguia porque ele gostava do conteúdo. E aí ela levou o border collie para casa, aí ele pensou, cara, é um border collie, ele sabia que era um cão de trabalho, e eu preciso controlar esse cão aqui dentro de casa. Aí ele entrou na escola. Ele entrou na escola, consumiu a escola, um border collie adotado em apartamento. Educou. Aí ele entrou na minha maratona, que foi o segundo curso que eu tinha, hoje eu não tenho mais, a Maratona de Bem com Cão. Quando eu lancei, ele entrou. E ele entrou no meu curso de formação de adestradores também. Que legal. E um cara que não gostava de cachorro. Por quê? Porque o cara vai se apaixonando, não tem como. Sim. Foi assim que eu comecei. Você vai aplicando no cachorro, você vai vendo o resultado, você fala, não, isso aqui é legal. Aí você vai estudando e praticando mais. Que legal. E você teve uma hora que você falou, eu não quis interromper. Você falou que as pessoas podem ter border collie, husky dentro de casa. Eu costumo falar assim, cara, as pessoas precisam saber o tempo. Quanto tempo ela tem pra dedicar pra esse doguinho, isso, entendeu? Dá pra ter um border collie, um husky dentro do apartamento, mas depende do tempo que você tem pra dedicar pra esse doguinho. E se você não tem tempo, não pegue. É isso Entendeu? mesmo. Não tem tempo, não pegue. Ou, se você tem um mínimo de tempo ali, você vai pegar e vai levar ele pra uma creche. Aham. É isso aí que você precisa fazer. A minha opinião, tá, Guilherme? Só a creche não resolve, Só né? a creche não resolve. Deixando claro. A deixando creche claro fala, que ela só a sombreia creche, o problema. isso, né? como você falou. Ela sombreia o problema. E você saber o cão que você tá pegando. Por exemplo, eu peguei uma pastora de Shetland de trabalho. Gente, pastora de Shetland é a mesma coisa que o border collie. Mesma coisa, só que ele é pequeno, tem 10 quilos, então o poder destrutivo dele é menor. Sim. Eu peguei ela de linhagem de trabalho, porque eu vou utilizar ela pro agility, pra competição. Então é um cachorro que tem muita energia. Gente, com 3 meses, hoje ela faz 3 meses hoje, literalmente. Ela tem muita energia. Eu socializo ela todo dia, brinco de cabo de guerra todo dia. Eu moro em zona rural, então eu passeio com ela no meio do mato todo dia e ela volta cheia de energia. Isso que eu tenho tempo. Aí eu até falei nos meus stories ontem. Cara, imagina uma pessoa pegar um cachorro desse e colocar em apartamento e o cara tem que trabalhar 10 horas por dia. Que infelizmente hoje tá banalizado, né? Porque Tudo a que pessoa acontece. ela acha que uma voltinha no quarteirão, um brinquedinho e alimentação boa é o suficiente. Não é. Sim. Ainda mais para um cão de trabalho. No cachorro não tem que trabalhar. Não tô falando de cachorro ter que trabalhar, tô falando de
Cães de trabalho, cães de função social, quer queira, quer não, eles existem. Linhagem genética. Então você vai pegar um cão, saiba muito bem. Então é melhor você pegar um pug, um bulldog inglês, do que você pegar um pastor de Shetland, por exemplo. Tem Estuda sempre antes que mesmo, né? acompanhar a vida, né? Desculpa. É. Eu falo, eu já fiz várias pessoas desistirem de ter cachorro. Porque as pessoas vieram perguntar, Guilherme, eu quero pegar um labrador. Aí eu sempre faço perguntar, mas como que é a sua rotina? Você tem criança Boa. em casa? Você trabalha fora? E aí eu vou fazendo essas perguntas ácidas que eu falo, né? Pra pessoa ela conscientizar. Aí ela não dá pra ter cachorro, não. E não só isso, a gente tá falando de comportamento. E doença, você não escolhe cachorro que vai ter doença. Eu descobri na minha que ela tem hiperadrenocorticismo, que é um problema na adrenal, ela tem um tumorzinho na adrenal, e eu gasto só com a minha Chow Chow R$1.500 por mês. Só com ela. De remédio, alimentação natural, acompanhamento veterinário. Eu falo que minha cachorra tem mais médico do que eu Sim. acompanhando ela, porque é dermatologista, é nutrólogo, é endócrino e tem mais uma, não sei se eu não esqueci a especialidade dela agora, mas são 4 veterinários que ela tem, que acompanham ela. Então não é só a questão de, eu crio ela bem, será? E se o cachorro precisar ficar internado, você vai ter condições? E você tem 5 cães em casa, então tem várias coisas que envolvem a criação adequada de um animal. Sim. E até você falou ali, a ansiedade de separação pode vir na ninhada. E você escolhe. Isso você não tem como escolher. Isso não tem como você saber. Um criador sério saberia, Sim. né? Mas aqui no Brasil é difícil de você ter uma informação dessa. Mas você pensar ali qual cachorro você vai pegar, que nem você falou. Fiz a pessoa desistir de pegar um labrador. Mas você aconselha ela a pegar outro cachorro? Não foi pra ela pegar um gato. Porque Não ela que o não gato não tinha- tenha necessidades. Porque gato também precisa de passeios de forma estruturada. Não é no meio da cidade como as pessoas fazem, mas gato também precisa de atividade. Não, gato ainda precisa de atividade física, sim. Só que o problema é que quem mora em São Paulo, na Praça da Sé, não vai conseguir passear com gato. Não tem Sim. como, ele vai ficar estressado. Só que eu moro em zona rural. Meu gato passeia a mesma quantidade que meus cachorros passeiam, junto com a gente, no meio do mato. Ele acompanha a gente. Que legal, cara. Gato também. Gato é caçador, gente, é predador, ele precisa. Só que ele é um animal mais independente comparado ao cachorro. Sim. Então é mais fácil de você lidar. Mas ele precisa de enriquecimento ambiental, de enriquecimento vertical, então ele precisa de coisas para subir, senão ele vai Sim. subir na sua televisão, vai derrubar ela no chão. Aí a pessoa se estressa com o gato. Então é você entender o comportamento da espécie. Mas aí o cara pegou um gato e tá feliz da vida com o gato. Que legal. Por quê? A gente não pode negar a necessidade humana de afeto. Então, os animais domesticados, eles têm uma função para nós. Não é só uma questão de cães de detecção de drogas, de salva-vidas. É uma questão emocional. Nós somos uma espécie carente, socialmente falando. Então o animal, ele tem essa função para nós. Então pega um gato, que nem o meu gato, a gente fala que ele é gachorro, né? Meus cães dormem na minha Tenho cama, mas assim. meu gato dorme com a gente. Mas o meu é o contrário, é um cachorro que acha que é gato. Que passa no meio das pernas, assim, pra pedir carinho. Então é investigar, isso mesmo. Você tem que saber o que você está pegando. Não é, eu vou escolher qualquer cão. Tem testes específicos para você Não é saber. por beleza, né? Você saber o temperamento do animal. Tem um teste que chama teste de Voliard, que é para você saber qual que é o temperamento desse animal. Esse animal ele é melhor para defesa, esse animal ele é melhor para criança, que ele é feito na ninhada, se eu não me engano é com 47 dias ou 57, uma coisa assim que faz o teste, ou 67, não lembro a data específica, né? Mas tem um teste que ele é feito, é claro que tem que ser um comportamentalista para fazer isso, porque o dono não vai saber fazer. E tem que ser um criador adequado, né? Então, Sim. pera lá. Não entrando em objeção de adotar ou comprar, mas independente de onde você vai pegar o animal, conheça ele antes. É só amor. Amor não é o suficiente para criar um cão. Sim. Nunca vai ser o suficiente para criar um animal. Né? Como eu disse, 52% dos lares do Brasil têm cachorros. E as pessoas não sabem o que é um cão. Faço a pergunta para você agora aí em casa. O que é um cachorro? O que o cachorro precisa para ser feliz? Eu quero ver quem vai saber responder o que o cachorro precisa para ser feliz. É colinho, é sofá? Não. Você já estudou a história da espécie? As pessoas nunca estudaram de onde os cães vieram, o que os cães faziam. Tanto que as pessoas olham um cachorro rosnando para um outro cão e elas acham isso o fim do mundo. Um cachorro matando outro cachorro, ela acha isso o fim do mundo. Pera lá, para o cachorro isso é natural? Ele é competidor, ele é predador, ele é caçador. Não estou falando que você vai incentivar esse comportamento, mas você entender os comportamentos naturais do animal é a primeira premissa para você atender as necessidades desse cão. E quando eu falo que o amor não é o suficiente, estou falando que você não tem que ter amor pelo cão. Não é isso. Eu amo meus cães. Eu falo que eu tenho um apego emocional na minha Chow Chow, porque a minha história começou com ela enorme. Tanto que eu falo que eu gosto mais dela do que os outros cães. Por motivos óbvios. Eu gosto mais dela de qualquer outro cachorro. Ponto.
Isso eu não tenho problema nenhum em falar. Só que a grande questão é que o meu amor, o meu ego nunca vai estar acima do bem-estar dela. Então eu não vou fazer coisas para prejudicar o bem-estar dela. Né? Então, para lá, minha cachorra precisa passear. Ah, mas eu tô cansado. Dane-se, seu cachorro não quer saber se tá cansado. Ele precisa passear. Ah, mas meu cachorro, eu quero dar amor e carinho para ele o tempo inteiro. Mas espera lá, ele tem necessidade de separação. Então você passa por cima do bem-estar do seu animal para alimentar o seu ego. Então você quer ficar com o cachorro o tempo inteiro no sofá. Mas na hora que você sai, é ele que fica se mordendo, Sim. se comendo as patas. Ele que destrói a casa. Aí entra naquele detalhe lá. Enquanto não prejudicar o dono, para ele tanto faz. Sim. Ou você dá trabalho pro cachorro ou ele vai te dar trabalho, né? É cara? isso. Se ele tiver que procurar o que fazer, Ele vai, ferrado. exatamente. Tá ferrado. Ele vai achar um fio, vai achar o pé do E aí pé ele do- pode se prejudicar. Com Porque se ele pega um certeza. fio de 220 e morde aquilo ali, ou ele pega um produto de limpeza, um cloro, uma coisa e toma, morre. Né? Um chumbinho, enfim. Cachorro tem, os mais leves, digamos assim, é o corpo estranho. O cachorro come madeira, come a casinha inteira e vai parar. Já tive uma cliente que me chamou porque a Pitbull tinha comido a casinha de madeira dela. Teve que abrir o intestino para tirar Nossa. os toletes de madeira, né? Então imagine. Então, pera lá. Repense a sua criação. Tudo bem, você tem o seu lado emocional, eu entendo muito isso, só que seu lado emocional não pode estar acima do bem-estar do cão. Por Ter isso que eu falo responsabilidade que amar também, não né? é o suficiente. O cachorro ele precisa de atividade cognitiva, precisa de passeio, precisa de limites. Eu não sei em que momento a gente acha que colocar limite no cachorro é maus tratos. A pessoa ela acha que criar bem é dar tudo que o cachorro quer. Então, você vai dar tudo que o seu cachorro quer, tem certeza? Então, quando ele quiser matar um gato, deixa ele pegar o gato. Eu canso de falar aqui, cara, as pessoas educam muito bem os filhos e chega na hora dos cachorros, faz Não, besteira. mas nem os filhos hoje, né? A gente É. pega a geração atual, ela tá muito mais frágil comparada às outras gerações. E tem até estudos mostrando que é a primeira geração em que os filhos são mais burros que os pais. E eles têm tudo. Sim. Crianças de 2 anos, tem estudos de neurociência mostrando eu isso, já que crianças com 1 ano, 2 anos já ficam na tela do celular o tempo inteiro. Isso é prejudicial para o desenvolvimento neurológico do indivíduo. Né? Então, para lá, na era da informação, as pessoas são menos informadas. Porque elas têm tudo que querem, então para elas tudo é fácil. Quando elas têm dificuldade, elas repelem. Então elas não vão atrás. E isso tem acontecido com os cães. Se eles têm tudo que quer, quando eles sentem dificuldade, eles se frustram. Só que como que o animal expressa a frustração? Agressividade ou destruição. É uma dessas duas alternativas. Claro que vão ter topografias envolvidas nisso. Então, uma criança frustrada, ela não vai te gerar tantos danos. Um animal frustrado, ele pode te arregaçar, arrancar Sim. um pedaço seu. Não é racional, né? Não é racional, Ser porque racional ele é somos muito mais nós. instintivo. Isso a biologia dele me fala. Porque tem isso, não, mas o cachorro ele é racional. Não tô falando que o cachorro não é racional, ele é racional. Mas são tipos de racionalidade. São tipos de racionalidades. Então o cão ele tem um córtex pré-frontal, que é a parte que dá o caráter de racionalidade de 17% do desenvolvimento. O ser humano de 29%. Então pera lá. Não dá pra você falar que é igual. Ah, mas o cachorro tem a racionalidade de uma criança de 2 anos. Pera lá. Não confunda as coisas. Sim. Ele tem a capacidade de interpretar as ações da mesma maneira que uma criança de 2 anos. Mas não significa que ele vai expressar da mesma maneira que uma criança de 2 anos. Você vai falar que um cane corso, como eu disse, de 60 quilos, ele vai ter o mesmo potencial que uma criança de 2 anos de te ferir? Não é assim, meu amigo. Sim. Né? Que aula, hein, pessoal? É. Que aula. Então hein, tem que tomar cuidado com essas Não dá nem comparações. vontade de falar nada, dá vontade Não, de é ficar só porque- ouvindo. As pessoas elas procuram justificativas para alimentar as fantasias delas. Verdade. Porque elas humanizam, elas tratam os cães como as crianças, então ela pega um estudo de meia palavra, pega um título de artigo científico, olha lá, o cachorro tem racionalidade de criança de 3 anos. Não é isso que o artigo tá falando, não, meu amigo. A Shih Tzu entende 200 palavras que você fala. Calma, cara, o cachorro não entende português, não entende linguagem, ele entende condicionamentos. Então a gente tem que olhar com os pés no chão. O que é um cachorro? É um animal instintivo que precisa de trabalho. Ponto. E para ele viver com a sociedade, ele precisa de regras. Não tem como, tudo precisa de regras. Eu tenho que ter regras para falar que eu não posso fazer esse podcast aqui pelado. Tem que ter regra. Sim. Né? Então o cachorro também precisa de regra. Não, uma sociedade sem regra é uma sociedade mal educada. Um Exatamente. cachorro sem regra é um cachorro mal educado. É isso mesmo. Né? Mesma Só que coisa. as pessoas, elas olham regras e limites como maus tratos. Né? É o que eu falo, a pessoa, ela se sente mal no trabalho dela, ela não gosta de trabalhar, então ela julga que colocar o animal para executar alguma função é maus tratos. Porque ela não gosta. Então olha a projeção, a humanização. Mas Sim. sinto muito, o cachorro ele é muito mais feliz trabalhando do que o policial. Muito mais. Verdade. Um cão de detecção de droga ele é muito mais feliz que o policial, que tá lá em tensão, porque ele tá procurando alguém, pode tomar um tiro, uma bala perdida. Ele vai falar que o cachorro tá sofrendo maus tratos? Quem disse? Né? É verdade, cara. Nossa, é verdade. Nossa, isso é muito verdade. O cachorro é muito mais feliz do que o guardinha que tá ali, né? O exatamente. guardinha tá ali querendo mexer no O celular, Golden, dormir. Que nem tem muitos Goldens, Terra Nova, que são utilizados como salva-vidas hoje. Sim.
Ele é muito mais feliz que o bombeiro, que tem que entrar lá no mar pra resgatar a pessoa. Porque o Golden, ele tá feliz, ele tá ali de forma lúdica. Sim. Né? Não estou falando de exploração, vou dizer, eu sou contra exploração. Agora, você falar que colocar um animal pra executar uma função é maus tratos, meu amigo, não se projete no cachorro. Sim. Porque eu vou falar que ele é muito mais feliz Com certeza. que você. A gente trouxe o Rafa Leixo aqui, ele explicou um pouco sobre o faro, né, cara? Sobre a detecção e tal, portos, aeroportos. Nossa, muito, muito, muito legal o trabalho. E é muito bacana como o cachorro sai feliz, sai contente de ter ajudado, né, cara? Isso Com é certeza, muito bom, né, o Repulho? Nossa, sensacional, cara, sensacional a conversa. Dá até ruim de interromper, como a Cid estava falando aqui. Você falou assim que a nossa geração é a primeira geração que... essa geração atual é a primeira geração que os filhos estão mais burros que os pais. Mas é aquela frase do Sheik árabe lá, né, que fez os Emirados Árabes. Como que é? Nossa, agora deu branco. Pais fortes criam... Pais fortes, ele fala assim... Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, alguma coisa assim. Exatamente essa, Sigrid, É isso mesmo. exatamente essa. Nossa, e se enquadra muito, né, cara, se enquadra muito. Às vezes o doguinho tá em casa, não sabe fazer nada, não tem nada pra fazer, e ele vai buscar alguma coisa. As pessoas estão privando os cachorros até, por exemplo, de roer as coisas. Ah, não gosto que meu cachorro fique roendo, porque senão ele vai roer o pé da mesa. Não, ao contrário. Você precisa incentivar seu cachorro a roer, porque senão ele vai roer o pé Tem da que mesa. direcionar. Sim, você direciona isso aí. Já veio gente me perguntar, nossa, você é adestrador, seus cães latem? Ah, ainda bem, já pensou se ele relinchasse, se ele miasse, aí estaria estranho. Aí eu ia chamar um psiquiatra pro meu cachorro, né? Ainda bem que ele late. A grande questão é em qual contexto. Se seu cachorro fica latindo o dia inteiro, aí tem um problema. Agora, se entrou alguém e invadiu sua casa e o cachorro latir, tá mais que barulho natural. diferente, normal. É. Eu tenho meu cachorro pra isso, né? Então, por quê? O que é isso? Humanização. A pessoa ela quer um animal, mas ela não quer um animal. Ela quer aquilo ali pra amaciar o ego dela. Ou pra ela postar foto na rede social, ou pra ela dar um rolê no final de semana no shopping pra... É troféu, né? Mostrar o cachorro pros outros. Mas ela não gosta de cachorro. Porque quando o cachorro expressa o comportamento... Gente, eu já peguei pessoas que passavam lisoforme no cachorro quando voltava do passeio. Ela fez isso na minha frente. Era um pastor de Shetland, inclusive. Eu cheguei do passeio com a cachorra, ela passou lisoforme na cachorra. Não, por causa de bactérias. Você tá louco? 12 cachorro? Não, eu nem adestei o cachorro mais. Falei, não, aqui já excedeu o nível. Sim. Então, o que é isso? Não, mas o que, cara? Você não quer, então, você não quer o cachorro dentro de casa? Então, coloca ele no quintal com enriquecimento, cria um canil pro cachorro, mas não faz isso com o cão. Pra você ter um cão pra privar ele da vida que ele deveria ter, então é melhor não ter o animal. Eu já ouvi uma pessoa falando que não ia colocar na creche porque a cachorra ia se sujar, ia se babar. Eu falei, nossa, que bom, né? É isso que ela quer. Que nem criança, a criança quer se sujar, eu quer fazer bagunça. já vi gente em comentário, né, no Instagram, uma adestradora, se não me engano foi a publicação da Beatriz adestradora, que ela tá falando de carrinho de bebê, né, utilizar o cachorro carrinho de bebê. E os problemas que isso pode trazer. Claro que o animal paraplégico vai precisar. Sim. É outra história, mas o animal saudável não. E uma pessoa comentou, não, mas eu coloco sim porque a pessoa não deixava o cachorro dela andar, de jeito nenhum. Porque se eu sair na rua, meu cachorro pode pegar sinomose, parvovirose, por isso que eu coloco ele no carrinho de bebê. Usando desculpas pra... Mas tem uma explicação psicológica também. Pessoas que não podem ter filhos, ou uma pessoa idosa, que os filhos já foram morar sozinhos, ela tem uma necessidade de cuidado parental, que isso é biológico, de qualquer indivíduo. Então, como ela não consegue mais ter um filho, ela não pode ter mais um filho, ela transfere aquela necessidade humana ao animal. Então, ela literalmente vê o cachorro como bebê. Só que aí é caso de psicólogo. Todo mundo precisa de terapeuta, óbvio. Só que essa pessoa deve procurar um psicólogo, porque volta naquela questão. O seu ego não pode estar acima do bem-estar do animal. Eu entendo que você quer zelar, você tem esse cuidado parental, mas o cachorro não pode viver às suas custas. Então, dane-se. Isso é maus tratos. Maus tratos não é colocar o cachorro para correr do lado da bicicleta. Maus tratos é o cachorro viver a sua vida. Sim. A vida humana, privado da vida dele, obviamente. Então, cachorro no carrinho, de jeito nenhum. Não, se o cachorro for paraplégico... Não, aí um cachorro saudável no carrinho, deixa eu reformular a pergunta. Um cachorro saudável no carrinho... Não tem explicação para colocar um cachorro saudável na carrinha no carrinho de bebê. Um fornecedor uma vez chegou pra mim lá no cantinho do aula, tem um carrinho que eu falei, cara, eu não vou vender isso. Eu não vou vender isso, é falta de responsabilidade vender uma coisa A dessa. mesma coisa, chupeta. Sapatinho até tem. Nossa! Sapatinho até tem. Lembra, Sigrid? Mas chupeta, cara... Por que você nem os dentistas, né, recomendam pra criança. Imagine pra um cachorro. Tá louco, cara. Isso me sobe o estresse na hora que eu vejo. Porque, cara,
Será? Mas ele pegou a chupetinha do meu bebê que caiu no chão. Mas ele não pegou pra Brinquedo de chupar. roer, é. Ele pegou porque tinha resto de comida e ele foi lamber. Aí você achou bonitinho, você reforçou o comportamento dele. Pronto. Acabou. Aí ele vai começar a pegar aquilo ali porque o cachorro é esperto. Ele faz coisas pra chamar atenção, porque ele ganha carinho, porque, ai, que bonitinho. Aí ele entende. Óbvio. Só que o motivo não foi porque ele queria chupar a chupeta. É porque tinha resto de comida lá, o resto de patezinho do bebê, ele foi lamber. Sim. Então, porque a pessoa olha o cachorro com os olhos humanos. Isso é e verdade. não porque o comportamento. Sapatinho tem justificativa. Cachorro que tem dermatite, tem cachorro que não pode pisar em água, porque tá em tratamento. Em locais frios, que neva, queima a pata do cachorro, então eles acabam utilizando. Mas são contextos específicos, cara. Se o cachorro é saudável, também não tem porquê. Né? Sim. Mas não, isso não é a humanização em si. Só que isso são conjuntos de fatores que vai prejudicando o cachorro. Né? É igual roupinha. Tem cachorro que precisa. Lá em casa, o meu único cachorro que eu utilizo é o vira-lata. O cachorro ele tem pelo baixo, eu moro em Mairiporã, serra, lá faz sensação térmica de 3 graus de manhã, de madrugada. Então eu não vou colocar meu cachorro pra... Você não coloca no show? Não tem porquê. Né? Dentro de casa, a minha cachorra, Chau Chau, ela procura caminha e ela procura sofá. Não vou negar isso pra ela. Sim. Mas eu não preciso colocar roupa no chão. Cara, não tem nem porquê. Quando tá frio, ela agradece, né, cara? Ela agradece. Eles gostam bastante. Tinha um cliente nosso que ele falava, ele tinha um husky e um... Era um husky e um samoyeda. Ares Snow. Quando fazia frio, elas agradeciam, cara. Elas queriam ir pra varanda, entendeu? Porque tava frio, tava o tempo delas, né? Então é muito, muito, muito gostoso, né, meu? É legal ver acontecer isso. E no frio, elas estavam lá super ligadas. No calor, nem tanto. No calor, elas diminuíam um pouco o ritmo ali na creche ali. Então isso é muito bacana, cara. Com certeza. E é legal saber disso e incentivar as pessoas de casa também a fazer isso, né? Você não vai colocar uma roupinha no show, por isso que eu quis brincar aqui, tá, galera? Não vai colocar uma roupinha no show E não tem necessidade. E ainda bem que você entrou nesse assunto, porque algumas pessoas, não, esses cães devem sofrer no Brasil. Calma, também não é assim. É óbvio, você pegar um husky siberiano, você já foi pra Cuiabá? Não. Misericórdia, Cuiabrasa, o nome do negócio, porque é um inferno, é uma panela de pressão. Brasil, né? Realmente, ali é um pouco complicado, mesmo que você tenha ar-condicionado na sua casa. Mas eu moro em região, que é Mairiporã, quem mora lá vai saber, no alto, né? Então é serra, neblina de fazer casca de gelo no carro, e meus cães ficam bem. Então tem essa questão do ambiente. E tem o segundo detalhe: traz um sulista para São Paulo, ele vai sentir calor aqui. Sim. Né? Porque tem onde ele cresceu. Se eu levar um Chau Chau para lá, um husky siberiano, ele vai ficar talvez com frio comparado aqui em São Paulo, porque tem a questão da adaptação do ambiente. Então, onde você cresce, você vai se adaptar. Sim. Então, para lá, se eu for para a Alemanha, se eu for para a região fria, e eu sou ser humano igual um alemão. Sim. Mas eles se adaptam rápido. Se adaptam rápido? Se adaptam muito rápido. Teve um cliente nosso que foi pro Canadá, cara, e assim, o pelo do husky dele... É isso. Então, o cachorro ele é a espécie mais adaptável. A gente tem cachorro de 1 quilo, tem cachorro de 100. Então, a gente tem vários tipos de adaptações. Então, a gente não pode olhar, o husky siberiano deve sofrer no Brasil. Calma, ele cresceu no Brasil, ele vem de linhagem do Brasil. Então, ele não é igual o husky siberiano lá da Sibéria. Se trouxessem, né? Sim. Agora, se você traz o cachorro de lá, e realmente ele pode sofrer um pouquinho. Com certeza. E no começo, né? Depois ele se adapta. Eu acho que ele se adapta, né? Não tenho certeza. Exatamente. Nunca vi o inverso, assim. Nunca vi o inverso. Só vi só indo lá pro Canadá. E ele adorou, né? Ele adorou ali. Você ter um doguinho que destrói objetos, arranha a porta, tudo aquilo que a gente falou lá no começo, isso faz mal pro doguinho. Isso não é uma coisa comum pra eles, tá? Eles fazem aquilo não é pra chamar atenção. Ou é? Porque é uma coisa assim que não vem da espécie. Eles estão tentando gastar energia, estão tentando interagir de alguma forma. Só que as pessoas falam, o cachorro tá fazendo isso por birra. Não é birra. É porque você não conseguiu ali suprir as necessidades dele. Ele só seguindo o instinto, né? Exatamente. E você não tá suprindo as necessidades. Se você tivesse suprindo as necessidades dele, ele tava numa boa. Ele ia ficar tranquilo, entendeu? E você também tem que adaptar o doguinho. Você não vai pegar, como o Repúlio falou, eu vou fazer um resumo, né? Como o Repúlio falou, você não vai pegar um doguinho com 30 dias e tirar da ninhada dele. Se você fizer isso, você tá prejudicando o aprendizado do doguinho. Mas eu vou ter atenção pra ele. Não vai. Não vai ter atenção como a mãe. Não vai ensinar como a mãe de um cachorro. Não vai ensinar como uma matilha de filhotes ali ensinaria, entendeu? Então, a partir dali, você já começa a ter problemas. E eu falei também ali sobre alimentação.
Às vezes a gente deixa a ração exposta o tempo todo. Por que a gente fala bastante da ração exposta? Ração exposta é um doguinho sem regra. Um doguinho que vai comer na hora que quer, vai ter o alimento ali na hora que quer e não depende do ser humano para nada. Então a gente precisa começar a regrar a alimentação. Todo adestrador que veio aqui fala muito isso e pelo menos uma coisa no adestramento é certo, que todos os adestradores concordam. Ração exposta não. Então a gente tem uma bandeira ali, uma hashtag guerra contra a ração exposta. E o que a gente pode fazer para enriquecer o ambiente do doguinho durante o dia? Para ele não sofrer tanto com ansiedade de separação, ter outras coisas para pensar. Sim, às vezes você treinar ali o doguinho a brincar com o brinquedo dele, incentivar ele a brincar com o brinquedo dele sem você perto. E vai treinando, vai colocando isso para mais longe. Vai passando, faz um brinquedo delicioso. Posso pegar essa garrafa aqui, ó. A garrafa não, mas um brinquedo de roer, por exemplo. Você passa ali um sachê, passa um frango e deixa ali aquele brinquedo para ele. Ele vai começar a roer, vai ter uma experiência boa longe de você. E você vai se afastando, entendeu? Isso ajuda bastante na ansiedade de separação também. Porque a gente já começou errado. Se você tem um doguinho que tem ansiedade de separação, você começou errado. E você, a partir de hoje, você vai começar a arrumar com as dicas desse mestre aqui, né? Então, o Uau pode, o Uau não pode. Vamos lá. O Uau pode ficar o tempo todo grudado com o tutor? Não pode. A UAU não pode, verdade. O Uau não pode. E o Uau pode, eu tava falando disso agora, antes de você chegar. O Uau pode brincar somente na presença do tutor? A UAU não pode. Peraí. O Uau pode dormir com o tutor? A UAU pode. Legal. E o Uau pode comer somente na presença do tutor? A UAU não pode. Legal, Repúlio. É isso aí, cara. Parabéns por todo o conteúdo aí. Muito obrigado por toda essa consultoria que você passou pra gente aqui, não só pra nós, mas pro pessoal de casa também. Foi muito, muito, muito conteúdo legal, que vai dar vontade de assistir várias vezes ali. Até eu mesmo já quero pegar algumas partes ali que... Eu assisto também umas 3 vezes. Que legal, que eu cara. participo, eu assisto 3 vezes também. Você mesmo assiste? Que bacana, cara. Porque eu gosto de assistir, assim, pra aprender as coisas, né? Reaprender, né? Reaprender. Você tá ali, você pegou aqui na experiência, aqui na conversa, mas depois tem mais detalhes ali que você não pegou aqui naquele filme gostoso, né? Que você assiste várias vezes. Então, muito obrigado, cara. Eu vou agradecer a todo mundo aqui da equipe também. Ao Rambo, nosso diretor. A Beth, nossa produtora. A Elisa, o Carlos. O Cris, o Luiz e o Brian, que não estão aqui hoje. A Sigrid também. E você, muito obrigado, cara. Se quiser agradecer aí também, fazer algum agradecimento, fica à vontade, tá, Guilherme? E muito obrigado pelo boné, cara. O próximo episódio eu vou usar ele, hein? O próximo episódio que eu fizer com você, eu vou usar ele, cara. Eu que Isso agradeço. tá prometido, hein? Vamos só ver, então vou cobrar. E eu que agradeço o convite novamente e agradeço todos os seguidores que vieram aqui assistir, porque sempre que eu divulgo um podcast que eu vou participar, a galera vem em massa, comenta, compartilha. Então, muito obrigado a todos que estão participando aqui, assistindo o nosso podcast e incentivem, né? Compartilhem para que a gente apareça mais vezes, volte aqui, comenta o que vocês acharam, que é muito importante esse feedback pra gente. Com certeza. Cara, eu vou fazer uma selfie aqui já durante o episódio mesmo e vou postar lá, hein? Vou postar lá no Allpod lá. Aparece aí, Sigrid. Que legal. Boa. Vai estar lá no Allpod lá, hein? Valeu, muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço.